de Cristo, meu amigo, meu irmão, queria te convidar para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Revista de Jovens e Adultos da Convenção. Edição 80. A primeira lição desse trimestre de 2024, né? Já estamos em 2024. E nós vamos dar abertura a essa maravilhosa escola, né? A nossa escola bíblica dominical via internet ou videoaula, os nomes que os irmãos preferirem melhor. Irmãos, nós vamos estudar a cidadania do reino e o sermão do monte. Começa com o sermão, né? Jesus ali. Nós vamos ler o texto e quem trouxe essa lição para nós nesse primeiro trimestre de 2024 é o pastor Luciano Cozedê dos Santos. Não vou comentar aqui a biografia do pastor porque nós já fizemos um primeiro vídeo assim, encerrando 2023 e dando abertura a 2024, e essa é a primeira lição, né? A lição número 1, né? Ou primeira lição. O texto básico da lição é Mateus 5, de 1 a 12. E o título dessa lição, o reino de Deus. Vamos falar, o autor ele vai trazer aqui, falando sobre a cidadania dos céus e esse reino que todos nós amamos de fazer parte, né? Aqui, travou aqui um pouquinho, aqui, a gente vai. A proporção que a gente vai fazendo, né, irmãos? A todos quero saudar, né? Já saudei, na verdade. Dizer que é uma grande alegria fazer esses vídeos juntamente com os irmãos. Obrigado pela cooperação dos irmãos também, né? O vídeo não é só feito por mim, mas também pelos irmãos que estão aí assistindo, contribuindo de uma forma, dando seu like, divulgando o canal, se inscrevendo, né? Isso é muito importante para a edificação da igreja. Vocês também fazem parte desse ministério aqui, que é o Ministério do Ensino. E na verdade, irmão, o autor vai trazer essa abordagem, né? Então, primeiro nós vamos ler o texto, né? Aliás, os irmãos estão acompanhando também, eu creio que alguns acompanham a Junta de Missões Nacionais, que quero divulgar aqui também. Eu gosto muito do trabalho da Junta de Missionários, né, da Convenção Batista Brasileira, e eu acompanho a oração, sala de oração, e também esse ano é o ano da muralha. Você que acompanha o nosso canal aqui, vá lá também, se inscreva, tem um lugar lá para se inscrever e fazer parte dessa oração. Nunca é demais orar, né, irmão? Nós enfrentamos uma batalha espiritual e sem a presença de Jesus na nossa vida constante, nós estamos sujeitos ao fracasso. Então, a base do cristão é a Bíblia, a oração, né, comunhão com o Espírito Santo de Deus. E eu faço esse convite a você também. Nós vamos ler aqui, irmãos, o texto que o pastor nos traz, o texto proposto. Ele se encontra em Mateus de 1 a 12, né? Então nós vamos agora, aliás, antes de ler o texto, eu quero voltar a orar. Desculpa, tá, irmão? Senhor Deus, Senhor nosso Pai, bendito e eternamente seja o seu nome. Mais uma vez damos graças a Ti, ó Deus, nessa semana, já começando esse ano, essa videoaula, a primeira videoaula desse primeiro trimestre de 2024. É importante, Senhor, nós temos o foco nos ensinamentos, nos propósitos que o Senhor ensinou para cada um de nós. Abençoa o pastor Luciano, da convenção, que trouxe esse estudo e trouxe ensinamentos preciosos para nós, ó Deus.
Obrigado pela vida do teu servo. Obrigado pela Convenção Batista Fluminense que disponibiliza, Senhor, essa revista em modo PDF e também ela confecciona a revista física, né? E nós possamos, Senhor, abençoar também a convenção, orando, intercedendo, divulgando esses trabalhos que faz tanto a edificação do corpo de Cristo aqui na terra. É uma agência missionária também, ó Deus. Abençoa a liderança da Convenção Batista Fluminense e as demais convenções, a Junta de Missões, o pastor Fernando Brandão, a sua equipe, todos que ali da sala de oração também oramos para que o Senhor possa estar abençoando a Rádio 316 também, que é uma benção também, Senhor, e nós devemos compartilhar coisas boas com nossos amigos e irmãos em Cristo. Senhor, abençoa esse estudo, que dê clareza, dê, Senhor, sabedoria e nos capacite, ó Deus, para ministrar aqui essa aula que é tão importante para a edificação da sua igreja, da minha vida, das nossas vidas, da vida daqueles que querem ter comunhão contigo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Então, irmãos, o Sermão da Montanha é o texto base, as beatitudes, né? É uma palavrinha meio rebuscada aqui, mas também esse texto, irmão, está em Mateus de 5, 1 a 12, e também está em Lucas 6, 20 e 29. Os irmãos também quiser ler, também fica à vontade, né? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se e aproximou dele os seus discípulos. Abrindo a boca, os ensinava, dizendo, olha só, já está falando, ensinava, né? E ele dizia, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Na abertura, eu já tinha lido esse texto, achei importante ler, e nós estamos relendo, porque é o texto base, né, desse novo estudo, né? Então, irmãos, os irmãos reparam que logo aqui no início, né, ele fala assim no versículo 2, que diz assim, abrindo a boca ensinavam dizendo, né? Então Jesus, ele tinha esse compromisso não só de salvar as pessoas, mas ensinar. Nós, como igrejas, aprendemos isso com o nosso mestre, né? Que temos que ensinar o povo de Deus. Então, irmãos, nós vamos dar abertura agora ao reino de Deus. Você sabe o que é um reino? Tem noção do que é um reino? O que significa a palavra reino? Eu tive a curiosidade, irmão, de pesquisar, né? Dar uma pequena pincelada aqui para que nós tenhamos entendimento. Reino. Toda palavra, irmãos, ela veio do latim, né? A maioria das palavras ela vem do latim. E diz do latim regnum. É a palavra latina, regnum. Reino, território, cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Então o rei, ele tem seus súditos, né? E tem um rei que domina essa monarquia. Trata de ser um estado regido por uma monarquia, um monarca, né? Um rei.
que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal. Isso significa, irmão, que esse cargo unipessoal é regido por uma única pessoa, né? Por isso que ele é supremo. E é vitalício e, de um modo geral, hereditário. Então ele tem alguma distribuição. Ele é governado por uma pessoa, ele até a vida dele se findar, no caso aqui humano, né? E é hereditário, vai de pai para filho e assim sucessivamente. Também, irmãos, como o texto fala sobre as bem-aventuranças, as bênçãos, Senhor, que falando que quem pratica, quem está obedecendo esse novo rei, né, que é Jesus, o nosso monarca, ele teve uma bênção, foi proferir essas bênçãos lá nesse monte, né, lá no monte das bem-aventuranças. Bem-aventurado, ele é um adjetivo, né? No caso aqui, bem-aventurado tratando de religião, que é feliz, é a pessoa que é feliz, a pessoa bem-aventurada é feliz, que desfrutará da felicidade eterna, ó, eterna, irmão, não tem fim, né? A etimologia, o sentido da palavra, a origem da palavra bem-aventurado, a palavra bem-aventurado deriva da junção de bem com aventurado. O que é uma junção, irmão? Então nós também vamos atrás e vemos o que é uma junção. É uma reunião, são duas palavras, né? Então elas se reuniram, uniram, né? E, pelo que pareça, elas não se separam, né? Elas uniram e estão juntos, estão ligadas, né? Substantivo, ato ou feito de juntar, de se aproximar duas coisas de uma maneira que se junte e permaneça unidas, uma união. Elas não se separam mais, né? Por isso que é bem-aventurado, né? Esse é só um detalhe, irmãos, para a gente dar aqui a introdução dos nossos estudos, né? O reino de Deus. O objetivo, irmão, desse estudo, ao final do estudo dessa lição, você vai compreender a importância de princípios. Então o estudo já vai falar de princípios, né? E também valores representados, princípios e valores que nós temos que guardar nos ensinamentos do Mestre. Apresentado por Jesus para aqueles que vivem e desejam o reino de Deus. Então são princípios e valores que representam, que querem morar nesse lugar chamado céu, né? O reino de Deus estabelece nos céus. E perceberá, claro, que o contraste entre os padrões do povo de Deus e os padrões dos que não servem a Deus. Então há uma separação na obediência, nos requisitos, nos princípios e valores que a pessoa vai adquirir com o seu mestre, com Jesus Cristo. Jesus Cristo ele teve cuidado de ensinar essas coisas porque está preparando cidadãos, né, para habitar nessa linda cidade. Todo reino tem a sua organização, seus critérios, e para ir para o céu foi elaborado um critério, né? O critério da santidade. Observamos no Sermão do Monte um grande interesse por parte das pessoas que buscavam conhecer os ensinamentos de Jesus. Então, irmão, todas as pessoas que estavam aproximados, chegavam perto de Cristo, era com interesse de aprender. Hoje, muitas pessoas não querem aprender com os líderes, né, na igreja, mas Jesus, as pessoas chegavam a Jesus e não eram poucas, como já falei na introdução. Por isso que eu falei, eram muitas pessoas que aproximavam de Jesus. Se você for ver, pessoas, não eram pessoas qualquer, eram pessoas importantes. Eu poderia dizer Pilatos foi uma pessoa que queria muito ver Jesus. José de Arimateia, Zaqueu,
e tantas outras pessoas queriam conhecer Jesus, né? E saber o que ele pensava, né? E por que ele estava fazendo aquele movimento, que foi realmente uma coisa diferente, né? A vinda de Cristo na Terra, por isso que a história diz antes e depois de Cristo. Tudo que nós conhecemos tem antes e depois de Cristo. Então observamos no Sermão do Monte uma grande interesse por parte das pessoas. Não eram poucas pessoas, né? Eram muitas pessoas que buscavam ter conhecimento por Cristo. Só que os ensinamentos de Cristo são perfeitos. E as pessoas achavam que era muito duro, né? Aquele sermão, várias vezes, as pessoas deixavam de seguir Jesus por achar que aquilo era difícil para elas cumprirem. Como hoje também muitas pessoas acham que não são capazes de cumprir. Embora, não obstante, percebamos um pouco conhecido, e certamente os princípios aqui alencados menos obedecidos. Ele vai falar sobre esse ensinamento de quem vai fazer, quem deve fazer parte desse reino, né? E ele vai citar um por um a bem-aventurança. Lembra lá no Antigo Testamento tinha o monte da maldição, né? O monte da bênção, né? Aqui Jesus fala só sobre as bênçãos que quem vai participar desse lugar maravilhoso que se chama, dessa nação, né? Desse reino, está perto do monarca Jesus, o nosso rei, né? Como já disse, para isso ele veio, né? Ele veio para ser rei, ele não negou. Isso aí é uma coisa que está lá escrito na Bíblia, que ele não negou. Para isso eu vim. E ele é rei, né? Por isso que ele não negou. O Senhor Jesus, é claro, ao descrever como fica a vida e a comunidade cristã quando são conduzidos pela graça de Deus e como nos conduz a uma compreensão clara de como deverá ser a vida nesse reino. Então aqui Jesus, né, já está falando como vai ser esse reino, um reino estabelecido com firmeza, né, com poder, com sabedoria, com entendimento. Não é um reino qualquer, não é um presidente qualquer que usurpa, né, a nação. Não é alguém que está interessado em aparecer, não, porque ele já é rei, né? Jesus é rei e sempre será rei de toda a criação. Então, irmãos, aqui ele deixa claro que qual a importância de fazer parte desse reino. Pois a concepção do reino de Deus é primordial para seguirmos na direção da cruz de Cristo. Nós vamos ler, irmãos, botar aqui rapidinho, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho. Marcos, os irmãos podem acompanhar. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Então diz assim: cumpri seu tempo chegado, o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele já chama a atenção aqui para duas coisas importantes que nós devemos ter. Chegou o tempo dele, né, o tempo do reino de Deus. Primeiro, arrependimento. Devemos ter arrependimento e crer nesse Evangelho que está sendo ensinado, crer nesse Evangelho que está sendo na praça, na rua, na rádio, na televisão, nos cânticos, na adoração, né? Então, irmão, é necessário isso. Não há um trecho do Sermão do Monte em que não seja estabelecido esse contraste entre a abordagem cristã e o não cristão. Segundo John R. W. Scott, o Sermão do Monte representa o esboço mais abrangente em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. O que é uma contracultura? É tudo aquilo que vai contra a cultura, né? Então, a contracultura cristã, né? É tudo aquilo que vai contra os ensinamentos de Cristo.
o mundo, irmão, vai ao inverso do ensinamento de Cristo. Cristo vai para um lado e o mundo quer ir para o outro, né? Então, os irmãos, perceba logo de principal aqui, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então, nós podemos entender que Deus está querendo, de todas as formas, salvar essa pessoa, né? Colocar ali, né? Você vê que os pobres de espírito. Então, irmão, nós vemos que Deus quer salvar as pessoas. Para isso ele veio, para salvar, né? E ele traz esse ensinamento. Eis aí um sistema de valores cristãos, um padrão ético. Então, o padrão da sociedade deveria ser espelhado no padrão de Cristo, porque é ético, é moral, né? Conduz ao ponto máximo, que é a criação. Para isso nós fomos criados, para adorar a Deus, né? E não ao contrário, do jeito que nós fazemos, a maioria faz, né? Nesses dias. E uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, né? Muitas pessoas têm essa... Isso aqui está falando contra a cultura, né? São pessoas do sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida, uma teia de relacionamento, tudo completamente diferente do mundo que não é cristão, né? Então, portanto, no versículo 23 de Mateus 4, vamos ler também, Mateus 4, Mateus 4, aliás, vamos aqui mesmo, né? Mateus 4, 23, né? Diz assim, Mateus, é isso mesmo? Mateus? Deixa eu verificar aqui, irmãos, que a gente estuda e... No versículo 24 de Mateus, 23 de Mateus 4. Então diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. 3 coisas aqui o autor vai falar, né? Nesse versículo. Que ele, encontrando agrupado 3 termos que em grande parte resume o ministério de Jesus. Primeiro, importante aqui, ensinar. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Através do ensino, nós estamos pregando também. Quantas pessoas vão passar aqui e vão aprender. E também, irmãos, o ministério de Jesus se resumia em curar. Talvez você não vai ter uma cura física aqui, talvez possa ter também, né? Não estou pregando cura. Mas você pode ser curado da sua alma, né? Porque uma das coisas que ele falou no início é que a pessoa se arrependesse. O pecador arrependido, ele está sendo curado a sua alma, né? Então, irmãos, nós vemos que nessa introdução ele abordou aqui a função e o ministério de Cristo. Em poucas palavras aqui ele já colocou, né? Que era ensinar, pregar e curar. E nós vamos ver ao longo de todo o ministério de Jesus que foi isso mesmo que aconteceu, né? Que foram essas coisas que aconteceu no ministério de Jesus, em boa parte, né? Ele passou aqui na terra fazendo essas coisas, pregando, evangelizando, indo em busca das almas e curando também. Nesse primeiro tópico, irmão, fala assim: Jesus está ensinando na sinagoga. Possa parecer incrível, por que sinagoga e não no templo? Sinagoga era permitido em qualquer lugar onde 10 cabeças de família se reunissem. Sinagoga significa assembleia. Então, o termo sinagoga é uma assembleia, uma reunião, né? E provavelmente surgiram durante o exílio,
quando os judeus foram impedidos de ir ao templo, do ano 70 depois de Cristo. Com a destruição do templo, a sinagoga adquiriram ainda mais importância, né? Então, quando o templo de Jerusalém foi destruído, houve necessário de reunir em algum lugar e criaram esse lugar chamado sinagoga, que quer dizer reuniões, né? Lugar de reunião. É uma assembleia, é uma igreja, né? Mas é um lugar diferente de igreja, porque o termo igreja é saindo para fora, né? No verso 23 afirma que Jesus pregava. Ele pregava o evangelho do reino, né? Então, o foco de Jesus ali é ensinar quem vai morar nesse lindo país que é o céu. Você já parou para pensar que país está sendo preparado para mim e para você, para que nós não possamos ficar de fora desse lugar? Ele diz coisas maravilhosas nessa introdução aqui. É interessante que é logo no início do Evangelho de Mateus, né? Depois que ele passou por algumas etapas aqui, no capítulo 4, a tentação, os primeiros discípulos que ele escolheu para estabelecer as suas igrejas, né? O discípulo que iria evangelizar com ele. E ali no monte ele já fala desse lugar chamado País Maravilhoso Céu. O Brasil é bom? É bom. Os Estados Unidos é bom? É bom. Tantos países maravilhosos nós temos aqui nesse mundo, né? Mas nada, irmão, vai se comparar ao lugar que Jesus foi preparar. Preparar para mim e para você. Ele não quer que você fique de fora. Ninguém. Então, irmãos, nós vamos continuar aqui. O que chamamos de Sermão da Montanha é apresentado por Mateus como ensino, né? Então, esse ensino que Jesus nos trouxe lá do Sermão da Montanha, né? Ou Sermão do Monte. Mateus 5:2 ele passou a apresentá-lo dizendo, né? Vamos, já lemos aqui, 5:2, né? Que diz assim: abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Então, Jesus abriu a sua boca e começou a proferir ali os ensinamentos, as bênçãos, né? Maravilhosas, as bem-aventuranças. Em Mateus 7, 28 e 29, nós também vamos dar uma olhada. Irmão, essa aqui é a Escola Bíblica Dominical e nós vamos passear aqui com alguns versículos. É importante que nós leamos esses versículos, né? Mateus 7. Eu arranjei um jeito agora, irmão, de botar aqui melhor, né? Então a gente tem mais facilidade. 7, 28. 7, 28 e 29, tá? Se você ainda não adquiriu a sua revista em PDF, se você está congregando em uma igreja, também utilize sua revista também para a gente acompanhar aqui o estudo, né? E não deixe de frequentar a Escola Bíblica Dominical na sua igreja, tá, irmão? Isso aqui é só uma ajuda. Mateus 5:2 ele passou a ensiná-los, dizendo, Mateus 28, 29, no final do Sermão do Reino, lemos que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas pela sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, não com escribas. Irmão, parou para analisar, Jesus, quando falou essas palavras aqui, não falava igual pessoas que não conhecem o que está falando. Não, Jesus tinha toda a autoridade, porque Jesus sabia do que estava falando. Porque Jesus veio de lá, irmão, do lugar chamado céu. E ele deixou a sua glória, né? E fez semelhante aos homens. Jesus fez semelhante. Jesus estava no céu e veio aqui para nós, né? Para dizer, ó, tem um lugar e eu vou preparar. E quando eu for e voltarei e levarei para mim mesmo, né? Essa é a promessa de Cristo. E então ele falava com autoridade, porque ele sabia o que estava falando, né? Os escribas, né? Aprenderam na lei, os ensinamentos, mas
Cristo falava com autoridade, porque ele sabia o que estava falando. Temos uma ideia clara a respeito desse reino, comparando com o texto de Marcos, vamos ver aqui, Marcos 9:45, que diz assim: se o teu pé fizer tropeçar, corte, pois é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno. Então ele já está dizendo aqui, irmão, se você tem alguma coisa que te impede, é melhor você acertar. Vou dizer assim, não é melhor cortar o pé não. Ele usou esse termo aqui só para dizer a importância, né? Mas se você tem alguma coisa que te impede, vamos consertar para a gente estar lá, né? Porque lá no céu é melhor do que no inferno. Então, irmãos, vamos fazer o possível para não ir para esse lugar de perdição, de maldição, que é o inferno, né? Então, irmãos, em Marcos também, 47, ele diz assim: ainda se um dos teus olhos levar a pecar, arranque, melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos teus olhos do que possuindo os dois olhos seres tirado para o inferno. Então, irmãos, olha o que ele diz aqui no 48, não está no texto, mas eu vou ler. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. Imagina, né, irmão? Melhor nem imaginar. Então, irmãos, vamos nos apresentar Cristo. A ideia única do caminho é este. Qual a ideia? Jesus, né? E nós vamos ler aqui em Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7. Que é o do texto, né? 5, 6 e 7. Isso mesmo? Mateus 5, 6 e 7. 6 e 7. Feliz ou bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Justiça, irmão. Hoje em dia a sociedade clama por justiça. Quantas injustiças, né? A nossa justiça, ela é um pouco falha. A justiça de Deus é perfeita, porque Ele é o Criador da justiça, né? Ele é justo. A sua essência, Deus é justo em toda a sua maneira de ser. Quando nós olhamos para o caráter do homem, nem sempre ele é justo, né? Então, não estou dizendo aqui nada contra a justiça humana, mas o preceito de Cristo é melhor, é perfeito. E o versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia, né, irmão? Misericórdia é se colocar no lugar daquele, ou ter compaixão, ter misericórdia. É o que Cristo fez por nós, né? Lá na cruz, eu creio que Jesus, ele sofreu muito. Creio não, tenho certeza, né? Jesus sofreu muito, mas ele olhou para nós e viu que nós não ia aguentar o sofrimento, que esse lugar que ele falou, né, de perdição eterna, nós não íamos aguentar esse sofrimento, que estão previstos para aqueles que vão para esse lugar. Então, irmão, ele teve compaixão, olhou para a humanidade, né? Pai, eu preciso fazer algo as nossas criaturas, nossos irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, quem faz parte desse reino, ele clama por justiça, ele é misericordioso, né? Porque ele quer morar em um lindo lugar chamado céu, nessa pátria maravilhosa, né? Então, irmãos, como uma exposição sobre o Sermão do Monte, afirma que o reino do céu é o exercício da soberania de Deus com ligação direta com seus propósitos de salvação. Foi o que eu falei, né? Jesus, olhando para a humanidade, viu que não existe um justo sequer e sentiu a necessidade de morrer em nosso lugar. E foi isso que ele fez, né? Ele foi obediente à morte de cruz até o fim. Não negou o seu propósito.
E hoje nós devemos muito a esse Criador e a esse Salvador também, né? Mas o propósito vinculado do reino dos céus é o exercício da soberania de Deus com a ligação direta com os propósitos da salvação. Pense na salvação, meu irmão, que você hoje tem em mão como o maior tesouro escondido, mas que possa ser revelado em Cristo, pela graça dele. Mateus 7, 13 e 14, ele faz um convite também, né? Mateus, tá aqui, né? Na verdade tá aqui, eu vou ler daqui da revista. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, meu irmão, esse lugar que queima, né? Lugar onde os vermes não se apagam, né? Só estão fogo ali, consumindo. É o que a Bíblia nos relata, né? E vamos entrar pela porta estreita. Espaçoso é o caminho que leva para aquele lugar de sofrimento e não para o céu. Os que estão no reino têm a vida. Olha só, 3 pontos aqui também eu quero destacar aqui. Ele é o caminho, né? Jesus disse: eu sou o caminho. Então você já sabe que Jesus é necessário na sua vida. E ele conduz para a vida eterna, né? Jesus é a vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E os que estão no reino têm a vida. E os que não estão no reino precisam receber a vida de Deus. A pregação de Cristo sempre foi que você aceite Ele como presente de Deus e que você passe a obedecer ao Criador para estar com Ele nos céus. É necessário crer em Jesus Cristo. Você pode fazer muitas coisas para Deus, mas é necessário você receber Cristo como Salvador. Primeiro, porque você vai dar um testemunho do que Cristo fez, do que Deus fez por você. E esse testemunho tem que ser para que todos saibam que você nasceu de novo, né? Então, meu irmão, nós falamos, Jesus está ensinando na sinagoga. Jesus estava ensinando na sinagoga, né? Segundo tópico, a quem é dirigido, né, esse sermão? O sermão é dirigido a todos os que seguem Jesus, né? Principalmente todos que estavam ali, a maioria eram seguidores de Jesus. E aplicando suas promessas e exigências a todos os cristãos, né? Todos os seguidores de Cristo estão sendo pregados esse ensinamento. A palavra aqui, eu acho que é grega, né? É querigma, que é pregação ou proclamação. Foi proclamado ali naquele sermão. Jesus usou estrategicamente aquele lugar mais amplo, aberto, para a voz dele ecoar, porque não tinha caixa de som, não tinha microfone, mas a sabedoria de Deus não é nossa, né? Então Jesus usou ali a percussão do som para abranger aquela multidão. E hoje não foram poucos não que ouviram, né? Se creram ou não, não sei, mas uma boa parte eu creio que estava ali para ouvir a esse sermão de Cristo. E o didache, ensino, né? 2 coisas que Cristo fez ali: pregou e usou a didache. Pode ser distinguido. Querigma, que é uma proclamação para o mundo, e didacha, a introdução para a igreja, né? O Sermão da Montanha é ensinado em um contexto de misericórdia. Lembra, irmãos, que a nação judaica, Israel, como queira chamar, estava sendo conquistada pelo Império
Romano, e a história diz que o Império Romano era um dos mais violentos, mais bárbaros, né? Foi um dos que durou mais tempo. Se os irmãos, quando lêem a história, né, e viram que o Império Romano abrangiu bastante tempo. E ele estava naquele contexto ali, inserido naquele contexto. E muitas das suas tradições, seus costumes, a proibição de muitas coisas, eles foram restringidos ali. O Sermão da Montanha é ensinado num contexto de misericórdia. Ele é precedido por uma declaração sumária do ministério de Jesus de curar, ensinar e pregar, né? Essas três colocações, né? Jesus fazia isso muito bem e fez muito bem, né? E hoje nós aprendemos isso com ele, porque ele nos ensinou isso, né? E certa vez ele indo para um lugar e ele disse, ainda não todo tempo é hora de fazer a obra do Senhor, né? Em resumo, ele falando assim para os discípulos. E Mateus 4:23, vamos ver aqui Mateus 4:23. Acho que nós já lemos, né? Já lemos sim. Percorria o evangelho, curava todas as enfermidades, né? Então, irmãos, o ensinamento de Cristo, o ministério de Cristo, abrangia esses três elementos: curar, ensinar e pregar o evangelho, né? Ele ensinava de uma forma diferente, usava parábolas, né? Usava coisas cotidianas, usou muitos elementos da natureza, olhar para os lírios do campo, né? O trigo, né? no pedregais, e muitos ensinamentos, né? Que Cristo nos deu. E é seguido por 10 relatos de misericordiosas cura. Cuidado com o quadro tocante da compaixão de Jesus pelas multidões negligenciadas, né? Muitas delas negligenciadas, né? As curas, os milagres que Cristo fez. Lembrando que uma certa vez muitos discípulos já achavam que o discurso de Jesus era duro e foram cada um indo para seus afazeres, já não andava mais com Jesus porque achavam que o discurso de Jesus era duro, mas aí perguntou para os seus discípulos: e vós? E Pedro ousadamente disse: Senhor, só tu tens a palavra da vida eterna. Para quem iremos? Nós queremos estar com esse discípulo, né? Ainda que muitas das vezes condenam ele por ter deixado Jesus, né, de lado ali na cruz, mas foi necessário também por outro lado, né? Mas ele foi ousado nessas palavras e acertou, né? Convictamente. E a vida de Deus não é um manifesto de marketing. John F. McCarthy Jr. Esse pensador aqui, ou um pregador, não sei muito direito, mas ele falou isso, né? Que a vida de Deus não é um manifesto de marketing. Não é. Foi naturalmente, né? O plano de Deus já estava ali fazendo com que Cristo cumprisse os propósitos de Deus. Então, ela foi dirigida à igreja, né? Foi dirigida aos salvos ali. E também, irmãos, nós podemos dizer a todo mundo, né? Porque a pregação de Jesus que é a querigma, né? Que é a pregação, proclamação, ali foi também proferida também sobre eles. Então, todos estão sendo convidados a seguir os ensinamentos de Jesus. Falamos no primeiro tópico, ensinando na sinagoga, Jesus. Segundo tópico, a quem é dirigido, a todos nós, né? E principalmente a igreja. Agora, o terceiro tópico é características daqueles que fazem parte do reino de Deus. Nós somos aqui do Brasil, né? Brasil, eu sou brasileiro. E se eu quisesse morar em outro país, teria que ter umas
condições, uma característica para morar nesse lugar, né? E o autor aqui ele faz isso, né? A característica daqueles que fazem parte do reino, uma característica que fazem parte do reino de Deus. Eles têm uma característica. Beckford ensina que o arrependimento é uma mudança operada na vida consciente do pecador, por meio da qual abandona o pecado. Então, o arrependimento é abandonar o pecado. Quando você abandona o pecado, você está arrependendo dos seus pecados, você está voltando, né, para os ensinamentos de Cristo. P.S. Watson aponta para uma mudança de mente. Então, o arrependimento é uma mudança de mente. A característica de um que vai morar nesse lugar tem que ser um arrependido, tem que se arrepender, tem que ter uma mudança de mente, um abandono do pecado. Você e eu queremos abandonar o pecado? Queremos mudar o sentido dos nossos pensamentos para morar nesse lindo lugar? Eu falei você e eu porque eu também tenho que estar incluído em todos os pensamentos de Cristo, né? Observamos em Mateus 11:5, Mateus 11:5, vamos aqui para nosso querido tablet. Deus nos abençoou com essa ferramenta, irmãos, para facilitar. Mateus 11, Mateus 11:5, né? O texto propõe. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Quem fez essa pergunta, irmão, foi o apóstolo João, que pediu um dos seus seguidores, né, eu acho que 2 mais ou menos, que fosse lá e perguntasse a Cristo, porque João estava preso, né, pela acusação que fazia constantemente a Herodes pelo adultério que estava com sua cunhada, né, que era irmã, que era esposa do irmão dele. Perdão, irmão. Então, irmãos, nós vemos aqui que João mandou perguntar e Jesus respondeu dessa forma, né? Que os cegos enxergavam, os mancos caminhavam, os leprosos eram purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas, né? E aqui o texto ele fala, as boas novas estão sendo pregadas. Os evangelhos, né, que é boas novas, o evangelho quer dizer boas novas, né? As boas novas estão sendo pregadas. Então, irmãos, você vê que tudo isso anunciou o ministério de Jesus, né? João queria saber e Jesus deu essa resposta. Observou em Mateus 11:5 que não se trata apenas de escutar, mas dispor o coração para aceitar o que se escuta. O Senhor Jesus é Salvador, mas também é Senhor das nossas vidas, né? Então, irmãos, você vê que Jesus tinha essas autoridades, né? E ele fala aqui que o evangelho era proclamado, né? Era pregado ali. E nós devemos também ter esse desejo também de pregar aos outros o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, né? Então, arrependimento é um critério. Lucas, eu esqueci de fazer essa leitura aqui. Lucas 15, 10. E eu vos asseguro que de igual modo há um grande júbilo na presença dos anjos de Deus quando o pecador se arrepende, né? Tá aqui, arrependimento. Umas características dos critérios, né? Outra característica é
desejo de aprender, né? Aquelas pessoas que estavam ali estavam desejosas de aprender. E quem quer fazer parte do reino também tem que ter esse desejo, porque você vai morar num outro país, você tem que conhecer as leis do outro país, né? Os princípios, né? E os valores daquele país. As pessoas foram além da cura miraculosa. Queria saber mais e desejava compreender melhor. O Senhor Jesus nos convida: tome sobre vós o meu jugo. Aprendam de mim. Então é para a gente aprender dele, né? Pois sou manso e humilde de coração, né? Vocês encontrarão descanso para suas almas. Em Jesus, irmão, realmente, Jesus é pessoa doce, manso. E ele fala que nele nós encontraria descanso para as nossas almas, né? Mateus 11, 29. Como é importante, né? Estarmos no contexto da vida do nosso querido Rei, Mestre, Senhor, Autor, Criador. Você pode enumerar várias maneiras de você entender o nosso grandioso Deus, nosso querido Senhor Jesus Cristo, né? Então, desejo de aprender é uma das características daqueles que fazem parte do reino de Deus. Você ouve falar tanto de tanta pessoa, você já ouviu, né, o caso de Pilatos, né? E quando você tem que entender quem é aquela pessoa, de onde veio, como surgiu, né? Então, irmãos, aqui a prática é a terceira característica. Nós vamos ler aqui o texto de Tiago, é a base desse Tiago. Tiago 1, 21, 22, né? Portanto, livrando-os de todo tipo de impureza moral, a aparência da maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar a vossa vida. A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa vida, irmão. Sede praticante da palavra, e não simplesmente ouvindo, iludindo a vós mesmo. Então, primeiro você tem que crer na palavra e praticar a palavra, né? E não somente ouvi-la, né? Perdão aqui, irmãos. Dá licença, meu filho. Então, nós vemos que esse era uma necessidade, né? Vida com Deus, escolhas diárias, princípios eternos são imprescindíveis. Praticar, escolher, isso é inevitável. Então você tem que fazer essa escolha, né? Nesse reino não existe sincretismo condescendente na vida com Deus. É preciso escolher. Ou você obedece, né? Simples assim. Porque Deus já tem um padrão dele. E quem vai se adequar ao padrão não é Deus a você, mas você ao de Deus, né? A prática diária revela o caminho que escolhermos. Lembre-se que a porta é estreita, apertado o caminho que conduz à vida e são poucos que acertam com ela. Jesus é essa porta, né, irmãos? Mateus, nós vamos para Mateus. Voltando lá ao livro de Mateus. Mateus 7, 13 e 14. É o texto, né, na verdade, entrai pela porta estreita, larga e espaçoso, que leva à perdição. Muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta, é difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Já está dizendo aqui que são poucos, né? Então, irmãos, por isso que é apertado o caminho, porque são poucos que vão encontrar essa porta, né? Mas eu quero te dizer que a porta é Jesus Cristo, né?
e é o caminho também. Vamos porfiar por entrar por esse caminho que é Jesus Cristo, né? Concluindo, irmãos, o estudo, que ficou um pouco meio longo, né? Esteja atento ao caminho que parece fácil, frequentemente identificado como largo e confortável. Ele oferece amplo espaço para diversas opiniões e flexibilidade moral. Tolerância e permissividade são traços distintivos daqueles que seguem por esse caminho. Restrições morais, limite contra pensamento e comportamento pecaminoso são ignorados, né? Muitas pessoas estão sendo engoldadas por esses caminhos pecaminosos. O Senhor Jesus está transmitindo a mensagem de que o reino de Deus, as coisas não seguem essa mesma direção. E exploraremos isso nos estudos seguintes, né, irmãos? Então, vamos continuar persistindo no caminho. Para pensar e agir, algumas reflexões de perguntas. Você tem compreensão clara do que Jesus ensinou sobre o seu reino e como isso impacta as escolhas diárias, nas nossas escolhas diárias? Você tem buscado compreender mais sobre a vontade de Deus preconizada na Escritura, ensinada por Jesus antes de tomar decisões? Terceiro, características explícitas do reino de Deus são refletidas. Outros, naturalmente, suas escolhas e práticas não condizem com o que Cristo ensinou. Ore por sua vida e peça ao Senhor que te ajude a viver para a sua glória. E é o que nós vamos fazer agora, né, irmão? Vamos estar orando por nós, pelo canal, vamos estar orando pela igreja, por esse ano de 2024, pela sua vida. Vamos orar. Pai Celeste, Deus maravilhoso, não mediu esforço para salvar a humanidade. Foi até o fim, Senhor, na morte de cruz. Não negou, Senhor, o objetivo da sua vinda aqui. Enfrentou, Senhor, a morte, enfrentou todas as coisas para que nós tivéssemos acesso ao teu reino. Senhor, concede-nos a cada um, ó Deus, a entrar pela porta estreita, apertar o caminho que conduz a ti, que é a vida eterna. Perdoa os nossos pecados, que nós possamos nos arrepender a cada dia, Senhor, e buscar a tua graça. Abençoa, Senhor, cada um, que nós entendamos e consigamos, ó Deus, entender o objetivo. Que o Senhor nos ensine, que nós possamos aprender a cada dia mais na sua bendita e eterna palavra. Eu agradeço, te exalto, te glorifico, te bendigo, ó Deus, por todas as coisas que tem feito por nós. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.